Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso programa Espaço Cidadão é também uma atividade que faz parte do nosso grupo de pesquisa do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, o DEMODE, Democracia e Desigualdades. Hoje vamos tratar de um tema muito importante que interessa não somente a grande parte do mundo, da América Latina, América do Sul, ao próprio Brasil, que é discutir a situação da conjuntura política da Argentina, que corre o risco de eleger, como em várias partes do mundo e no Brasil também já aconteceu, o Milei, que é o candidato da extrema-direita. Para isso, nós convidamos três professores. Vamos conversar no programa de hoje com o professor Guilherme Casarões, que é doutor em ciência política pela USP, também mestre em Relações Internacionais pela Unicamp e é também professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Conosco também hoje o argentino professor Emílio Tadei. Ele é professor da Universidade Nacional de Lanús e Buenos Aires e também é doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris. E mais um argentino falando conosco hoje, que é o professor Gabriel Eduardo Vitulo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. São os nossos convidados de hoje e agora nós vamos conversar com eles como uma atividade, não só do nosso programa Espaço Cidadão, mas uma atividade importante do DEMODE, Grupo Democracia e Desigualdades, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, hoje realizado numa parceria, fruto de ideias que conversamos com o nosso grupo de pesquisa DEMODE, Democracia e Desigualdades, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, o IPOL, ligado à nossa UNB, né, partindo também de um diálogo que tivemos pela proposta muito interessante do professor Gabriel Vitulo, que é professor da UFRN, e também é argentino, né, como também o professor Emílio Tadei, que se encontra exatamente na Argentina nesse momento, né? E conosco aqui também o professor Guilherme Casarões, que é da Fundação Getúlio Vargas e fez mestrado e doutorado pela USP. Eu vou iniciar a nossa entrevista pedindo ao professor Guilherme Casarões que compartilhe conosco, assim, de uma maneira geral, mais sucinta, né, como é que o senhor tem visto esse crescimento da extrema-direita, o surgimento da extrema-direita em algumas partes do mundo, né? Porque a gente observa que houve o caso na Hungria, Turquia, Filipinas, depois Estados Unidos, Brasil e tantos outros países. E agora a mesma ameaça se encontra acontecendo no país da Argentina. Então, com as palavras iniciais, professor Guilherme Casarões, para nos dar uma visão panorâmica, né, pela sua expertise e conhecimento na área de relações internacionais. Bom, Robson, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, professor Emílio, professor Gabriel. Como eu sou o único não argentino dessa conversa entre nós três, então que bom que eu vou poder falar do macro para que depois meus colegas falem, né, de maneira mais específica da política argentina, que certamente conhecem melhor do que eu. O que a gente vê no mundo, desde pelo menos a grande crise econômico-financeira de 2008, é um colapso econômico e também social, com implicações profundas políticas, das sociedades, sobretudo no mundo ocidental, mas não só. E esse processo de deterioração política, de deterioração econômica, de uma ansiedade social que vai efervescendo ao longo do tempo, abre caminho para a ascensão, em primeiro lugar, de candidaturas populistas, de natureza populista, que apelam para afetos, para emoções do povo como forma de, né, pavimentar a sua plataforma política. E a extrema-direita, em particular,
que tem os seus momentos na história, ela aparece com muita força depois da crise de 29, ela ressurge ali em meados dos anos 50, e esse momento da história que a gente está vivendo é um momento muito propício para a extrema-direita avançar determinadas agendas que tocam diretamente nesses sentimentos profundos de populações vulneráveis ou cada vez mais vulneráveis em sociedades que não conseguiram responder de maneira adequada à grande crise econômica e as suas implicações políticas e sociais que a gente observa ao longo do tempo. Então, a consequência disso é que a gente vê uma onda de populismos, sobretudo populismos de extrema-direita, varrendo o mundo nesses últimos anos. O grande exemplo que a gente tem, inicial talvez, seja Viktor Orbán na Hungria, que assumiu, né, o governo húngaro em 2010 e foi radicalizando e tornando cada vez mais autoritária a sua forma de governar no país, a ponto que hoje a gente já não consegue mais chamar a Hungria de um país democrático, certamente não a partir da visão democrática liberal. A Turquia passou por processo semelhante, ainda que o Erdogan seja uma figura um pouco diferente, porque ele é elementos religiosos e elementos também, né, vamos dizer, desenvolvimentistas na plataforma da Turquia, que eu acho que a colocam um pouco deslocada nesse processo, mas depois do caso húngaro, a gente viu a extrema-direita proliferar-se por países como Israel, Estados Unidos, Índia, onde você tem um governo de extrema-direita desde 2014, calcado na ideia de nacionalismo hindu, e, claro, a eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil são, para nós, os elementos mais sensíveis desse processo, dessa onda que vai varrendo o mundo. O que acontece a partir do momento em que a extrema-direita se consolida nas Américas, a partir das suas duas grandes nações, Brasil e Estados Unidos, em termos de tamanho de democracia? É natural que esse processo vá transbordando para outros lugares também. A gente vê, por exemplo, desde 2017, muitos candidatos em eleições nacionais latino-americanas reivindicando para si o título de Trump local. Desde que Bolsonaro ganha a eleição em 2019 no Brasil, a gente vê um fenômeno semelhante a partir do modelo brasileiro, os bolsonaros locais. José Antônio Cast no Chile, por exemplo, um Bolsonaro chileno, Javier Milei na Argentina, um Bolsonaro argentino. A gente viu esse fenômeno aparecer de maneira Houve a muito forte. tentativa no Paraguai, mas sem sucesso, né? No Paraguai é a mesma coisa, mas agora o ponto importante, talvez, e já abrindo para os colegas também comentarem, é que cada país possui a sua dinâmica política própria. De modo que, ainda que essa onda exista e seja um fato, primeiro, não necessariamente significa que todos os países vão passar por ela. Alguns resistem, alguns conseguem contrabalancear com políticas progressistas ou lideranças mais ao centro. E também não significa que todos esses populistas de extrema-direita que chegam, se não ao poder, pelo menos à condição, à viabilidade eleitoral, eles não são necessariamente todos iguais. Então, há diferenças gritantes entre Javier Milei, Jair Bolsonaro ou Donald Trump, mas também há muitas semelhanças. Eu acho que a imprensa, principalmente depois da vitória nas primárias, enfatizou muito a diferença. Não, mas o Milei é libertário, é um anarcocapitalista, não tem nada a ver com o nacionalismo de Bolsonaro, mas eu acho importante que a gente entenda que, a despeito de diferenças muito ligadas à própria dinâmica política local, as semelhanças são o que chamam a atenção e são o que, de fato, assustam quando a gente pensa nessa capacidade que esses populistas têm de, se não chegar ao poder, pelo menos chegar muito perto dele, como a gente viu acontecer na Colômbia, no Chile e em outros países também. Eu pergunto agora ao professor Emílio Tadei, que é argentino, como o professor Gabriel Vitulo, né? O professor Gabriel Vitulo estava, apesar de acompanhar tudo, estava terminando o seu pós-doc lá na Espanha, chegou recentemente ao nosso Brasil, e o professor Emílio Tadei está aí no olho do furacão. Eu te pergunto, professor Emílio, qual é, na sua avaliação, o risco de que a Argentina caia também nesse conto do vigário da extrema-direita, como já aconteceu em tantos lugares? Outros lugares já viraram a página arrependidos disso, o Brasil é um dos casos, os Estados Unidos também. E agora a Argentina nesse perigo, apesar de que os percentuais nas prévias das eleições argentinas foram muito próximos. Se não me falha a memória, 38, arredondando os números, 38, 37 e 36, algo mais ou menos assim. Não me No, recordo, não. 30 o Milei, 28,27 Ah, 28. a candidata
de Juntos 30, por el Cambio, 28. Patricia Bullrich, y el candidato oficialista, que es o Massa, o ministro de Economia, 27,24. Perfeito. Eu errei só, em vez de ser 30, na casa dos 30, era nos 20. Mas muito bem. Então, na sua avaliação, professor, qual o risco desse tumulto todinho acontecer de fato na Argentina? Em primeiro lugar, te agradecer, Robson, pelo convite, agradecer também ao professor Gabriel. Eu acho que o risco é real. Estamos numa situação muito confusa, né? Como acabo de falar, os resultados são muito próximos, né? O que ficou claro nas eleições primárias da Argentina, depois das eleições primárias da Argentina, que se nós juntamos, né, a porcentagem de votos do Milei, que é 30,24%, e Juntos por el Cambio, tem uma maioria, né, que se delimita claramente. Mas isso não é aritmético, né? O que eu queria dizer que eu acho que o risco existe e por causa justamente da profunda crise econômica que tem atravessado a Argentina nesses últimos 4 anos, né? Para compreender o fenômeno Milei, eu acho que é interessante porque isso também permite ver algumas diferenças com o caso brasileiro, né? Compreender o peso em termos da condicionalidade democrática das políticas neoliberais do presidente Macri, né? Que pegou um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, que é o maior empréstimo da história do Fundo Monetário, né? Isso, combinado com o efeito da pandemia e algumas questões locais, como a sequia que afetou a economia argentina, e a rejeição do governo, que é um governo que tinha gerado muitas expectativas em termos dos setores populares, a negativa do governo de praticar uma política de redistribuição da renda importante fez com que a crise social favoreceu justamente a figura do Milei. Eu queria só signalar algum matiz em relação ao que colocava o professor Guilherme. Eu não gosto muito do termo populista de direita e populista de esquerda, né? Eu acho que atualmente o termo não permite diferenciar a natureza da orientação política dos distintos governos, né? Até eu diria que as formações políticas que são identificadas como populistas de direita, em o caso que o professor Guilherme sinalou, são expressões de uma nova fase política do neoliberalismo. O que quero dizer com isso? São expressões de um aprofundamento das políticas de mercantilização, né, do conjunto das esferas da vida social, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Argentina. Obviamente, eu concordo com o professor Guilherme em relação ao fato que cada um tem uma inscrição particular, nacional, local, mas o que identifica essas experiências é ser justamente expressão de uma nova fase, por certo, muito mais autoritária em termos de respeito às regras democráticas, mas de uma política neoliberal, né, que visa justamente avançar sobre o processo de mercantilização do conjunto da vida, né? E o Milei, na Argentina, com suas particularidades, expressa isso. E por outro lado, e com isso eu vou fechando para deixar a palavra para o professor Gabriel, eu acho que a candidatura do Milei é expressão muito clara, muito prístina do conjunto dos interesses dos acreedores da dívida privada e da dívida pública e da banca internacional. Isso é muito importante ter presente, porque justamente todas as propostas visando a liberalização da economia, a liquidação do Banco Central, a proposta de dolarização, são propostas que são
apoiadas, né, muito claramente, por outro lado, pelos setores que têm sido beneficiados com a política de financiarização da economia implementada pelo governo Macri. Então, Aí é um eu interesse acho mais que externo do que interno, porque até o mercado interno reagiu muito mal ao resultado, né? sim, mas aí também tem uma questão a levar em conta, e o fato que muitas das grandes empresas chamadas nacionais, né, os empresários, né, os grandes conglomerados econômicos nacionais, também no período do governo Macri, têm participado ativamente no processo Uhum. de financiarização da economia. O que quero dizer com isso? Que o empréstimo que foi tomado pelo governo Macri e que foi, como se diz em português, que foi fugado, né, pelo exterior, foi fugado também por grandes empresas, né? E quando estou falando grandes empresas, estou dizendo grupos econômicos, né, muito concentrados, que achavam que a taxa de lucro, né, durante esse período era bem mais alta que uma taxa de lucro no mercado interno. Então, Perfeito. obviamente, tem uma coalição de interesses muito complexa, né? Sem É dúvida. óbvio que agora, algum desses grupos, quando se trata de pagar a dívida, eles estão tentando negociar as melhores condições para isso. Então, eles dão o apoio a outros candidatos, inclusive o candidato do oficialismo, que tem aceitado as relações com os Estados Unidos e tal. Mas o Milei é expressão do peso, do enorme peso que tem ganhado o setor financeiro e o complexo agroexportador na Argentina. O agro também na Argentina, né, professor Gabriel Vitor? Eu gostaria também de ouvir sua reflexão inicial, né, sobre essa questão que estamos tratando, para quem ligou agora aí na televisão, ou está assistindo no site, está assistindo nos diversos canais que nos acompanham nesse momento, de manhã, de tarde ou de noite. Eu gostaria de te ouvir, professor Gabriel Vitor, em relação a esse contexto, né, essa conjuntura argentina, e como é que, na sua visão, ela se conecta a um contexto internacional de ampliação de espaços da extrema-direita. Em primeiro lugar, Robson, eu quero também te agradecer pelo espaço e por ter acolhido a iniciativa. Eu creio que esta interação entre espaços acadêmicos e espaços para além da academia é importante. E eu quero aqui tentar estabelecer uma interlocução com os colegas, tanto com o professor Guilherme quanto com o professor Emílio, com os quais compartilho várias das coisas que foram levantadas. Eu creio que há um consenso aqui entre nós, que há uma relação muito estreita entre crise econômica, ou melhor dizendo, crise capitalista mundial, e a expressão destes novos fenômenos políticos. Então, o processo de desdemocratização não diz respeito a um ou outro país, é um fenômeno global, que se expressa com mais ou menos intensidade em cada um dos países e que, em se tratando aqui de um espaço também compartilhado com o Demodé, deve nos fazer pensar sobre aquilo que décadas atrás se falava sobre as transições à democracia, a consolidação do processo democrático, o avanço, o aprofundamento do processo democrático, tudo isso hoje tem xeque, tanto em termos políticos concretos, das práticas reais, sociopolíticas de cada um dos nossos países, quanto também coloca em xeque as próprias teorias que tinham sido elaboradas em torno destes fenômenos. Por quê? Porque hoje o que nós vemos, o que presenciamos é o fenômeno inverso. É um processo de desdemocratização, de perda de substância dos processos democráticos e o avanço desta extrema-direita autoritária, que aqui, como o professor Emílio, também concordo com ele, me produz certo ruído o termo populismo, tá? Certo ou bastante ruído, no sentido de que é um termo muito polissêmico, muito polivalente e que na grande mídia tem sido utilizado, e não digo que seja o caso do professor Guilherme, né? Quero deixar bem claro para não termos nenhum mal entendido, mas eu creio que é um termo coringa que em muitas ocasiões é utilizado pela grande mídia e por alguns setores do espaço acadêmico para equiparar o que seriam supostos dois polos, um polo de extrema direita e um polo de extrema esquerda que não existe, né? Porque se nós, um dos problemas que eu creio que temos hoje na América Latina é que há uma esquerda ou uma centro-esquerda ou setores progressistas cada vez menos ousados
cada vez menos corajosos, cada vez menos incisivos na hora de formular planos, concepções políticas alternativas. Então, mesmo as forças que se dizem progressistas acabam, elas mesmas também, abraçando o ideário político, econômico, cultural neoliberal e se curvando, então, diante deste modelo que ainda hoje, apesar da crise econômica feroz que está sofrendo o mundo capitalista, é um modelo que ainda hoje goza de clara hegemonia. Então, fenômenos como o de Bolsonaro, Milei e outros já citados aqui pelo professor Guilherme, são todas expressões deste fenômeno que não é um fenômeno local, é um fenômeno de escala internacional, de escala global e que, claro, se manifesta de diferentes formas em cada um dos países. Concretamente, no caso argentino, o que nós vemos é a irrupção de uma figura aparentemente de uma forma meio que espontânea, e aqui é importante também ressaltar que de espontâneo não tem nada, mas a grande mídia e certos analistas também pretendem fazer Parecido com o crer caso ou do creem Brasil também, ingenuamente né? de que este fenômeno foi um fenômeno espontâneo, foi um fenômeno muito bem construído por certos setores, por certos grupos econômicos muito concentrados, que emplacaram esta figura há 2 anos e meio, 3 anos, que ele começou a aparecer de forma sistemática em programas de grande audiência, programas televisivos. Isto também nos deve fazer refletir sobre a importância das redes, mas da importância também da grande mídia tradicional, que costuma definir a agenda. As redes acabam ecoando e multiplicando aquilo que aparece primeiro na grande mídia, na mídia tradicional. Então, o Milei teve farto espaço ao longo destes últimos anos em programas de grande audiência que lhe permitiram se instalar como uma figura exótica, uma figura estranha, uma figura completamente fora do sistema político, mas com um apoio econômico e político maciço de grupos, por exemplo, como o Grupo Euniquiano. O Grupo Euniquiano é um dos empresários mais poderosos da Argentina, com negócios para além do próprio território argentino. Inclusive, Robson, não sei se você sabia que o maior acionista da Corporação América, que é a que até ontem está sendo discutida agora a renovação ou não ou a rescisão do contrato do Aeroporto Internacional de São Gonçalo de Natal, pertence a essa corporação que é liderada por este senhor, já de uma idade bastante avançada, Eunecian, que se caracteriza por ser Não uma figura sabia. que Já foi ao longo de toda a sua concretizado o vida leilão, política inclusive, fez né? negócios com o Estado argentino e cresceu como grupo econômico fazendo bons negócios com o Estado. E olhem só o paradoxo, é uma figura que hoje apoia alguém que diz que tem que detonar, que tem que destruir, que tem que acabar com o Estado, porque o Estado não presta. Então, são estas Eu me questões lembro, aqui que é importante levantar, porque o Milei não surge do nada. O é, Milei surge de um laboratório político muito explícito, muito bem bolado, e depois, claro, a partir daí ganha voo próprio, surpreendendo inclusive até os seus próprios criadores, né? Porque ninguém sem dúvida. apostava algumas semanas atrás que ele conseguiria o primeiro lugar nas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias do dia 13 de agosto. Como era o caso de Bolsonaro, apesar de, no caso do Brasil, não existir primárias, né? E a sua colocação, professor Gabriel Vitulo, me faz lembrar uma frase do Lampedusa, né? Às vezes é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como se encontra, né? Como está, né? Às vezes, teoricamente, se tenta mudar, mas para que determinadas forças permaneçam acomodadas, como algumas delas ligadas à ditadura militar, até hoje permanecem, inclusive, no governo do presidente Lula. Professor Guilherme Casarões, eu gostaria de te perguntar, né, a gente pode fazer até uma rodada agora mais dinâmica, né, para a gente interagir mais um pouco após essas apresentações. Se quiser comentar algo falado, colocado pelos professores, já fica à vontade. E já te acrescento uma pergunta. Na sua avaliação, olhando o contexto geopolítico, qual é, para a Argentina e para a América do Sul, América Latina, a grande preocupação caso esse fato venha a se concretizar? Depois eu vou perguntar aos demais professores, né, sobre as chances reais, né, na avaliação deles, de que isso venha realmente a acontecer. Mas, em acontecendo, qual é o grande risco, professor Guilherme Casarões, se esse fato realmente acontecer? Bom, primeiro deixa eu só me defender a respeito do uso da palavra populismo. Quando a gente fala em populismo, a gente pode pensar, obviamente, em várias definições. Talvez a mais importante seja de um argentino, Ernesto Laclau,
que fala justamente sobre o populismo como uma estratégia política, uma espécie de performance política. E nesse sentido, o populismo ele se encaixa em qualquer ponto do espectro ideológico. Não há uma ideologia propriamente populista, mas há usos políticos de estratégias populistas, independentemente de onde se esteja. Mas é importante destacar, e o professor Gabriel comenta isso bem, que o que a gente chama de populismo de esquerda, ao longo da história, e da história da América Latina em particular, é um populismo de natureza inclusiva, é um populismo pró-povo, é um populismo que tem uma característica de resolver o problema mais profundo dos países latino-americanos, que é a desigualdade social. A gente pode questionar se esse populismo ele vai se materializar num autoritarismo, mas o fato é que você pega Perón, Getúlio Vargas, por exemplo, que são os dois grandes, né, símbolos históricos desse movimento. A gente está falando de figuras que tiveram ali um avanço enorme em termos de política social, em termos de inclusão social, coisas que em regimes democráticos não aconteceu, né, em nenhum dos dois países. O populismo que hoje prevalece é o populismo de extrema-direita, que tem características muito diferentes do populismo de esquerda, a começar pelo fato de que ele é excludente, ele não é inclusivo. A própria lógica do populismo, quando se fala, por exemplo, na evocação do povo, né, e na tentativa de opor o povo e a elite, o populista de extrema-direita ele tem uma noção absolutamente estreita do que significa povo. E ele constrói uma ideia de elite basicamente antagonizando todos os outros elementos da sociedade que caracterizam a sua pluralidade, né, de acadêmicos a jornalistas, passando por ativistas de direitos humanos, ambientalistas, partidos políticos de esquerda. Tudo isso vira inimigo da nação dentro dessa ideia que o próprio Milei repete muito na Argentina de comunismo, né, como se tudo que não fosse, né, de acordo com seus interesses pertencesse a essa ideia geral de comunismo. Agora, do ponto de vista geopolítico, eu antevejo alguns problemas caso o Milei seja eleito. A começar, e eu quero depois ouvir meus colegas sobre isso, o Milei ele vai ter uma grande dificuldade de governar a Argentina, né, do ponto de vista parlamentar, federativo. Você tem uma série de questões que dificultam muito a vida de um outsider meio voluntarista, por um lado. Ele pode ter apoio do capital, do grande capital argentino, do capital estrangeiro, mas é uma pessoa que não vai ter base social. Né? Existem movimentos sociais de apoio ao Milei, mas, né, isso não é suficiente para garantir uma capacidade de governar. E talvez por isso seja muito conveniente atacar o Estado o tempo inteiro, porque ele sabe que ele não vai poder contar com a estrutura do Estado para poder empreender qualquer tipo de coisa. Agora, tem uma outra dimensão que eu acho importante, que é a dimensão internacional. Se o Milei foi eleito, ele já falou mal do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, já o chamou, inclusive, de comunista. Se ele for eleito, ele vai ter um problema, porque ele promete, por um lado, aproximar a Argentina dos Estados Unidos e, por outro lado, bate de frente com o Biden. Caso o Biden seja reeleito, vai ser aí todo o mandato do Milei com alguém na Casa Branca que não exatamente será simpático a ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que a Argentina e Brasil não estão dançando a mesma música, ou seja, toda vez que você tem um governo de direita na Argentina e um de esquerda no Brasil, ou vice-versa, todo o esforço de integração regional paralisa, para o bem ou para o mal. E isso é um problema que a gente vivenciou abrindo nos parênteses, últimos professor, tempos. temos questões ligadas a Mercosul, fortalecimento do Mercosul, Exato, Mercosul na exato. relação com a União Europeia, o Parlasul, temos a questão também agora do BRICS+, né, onde dentro desse Exato. contexto acaba entrando a Argentina na articulação do presidente Lula e demais países também, não é? Milei já Não, fez declarações explícitas contra o Mercosul, contra as exato. relações China. diplomáticas com a China, e hoje mesmo falou contrariamente ao BRICS, ao ingresso da Argentina no BRICS, que se materializaria no dia 1º de janeiro do próximo ano. E o próximo presidente na Argentina toma posse no dia 10 de dezembro. Portanto, se o Milei de fato vier a ser o próximo presidente, a integração da Argentina no BRICS fica seriamente comprometida, mesmo sabendo que muitas das coisas que o Milei diz hoje, provavelmente ele não consiga concretizar, tá? Mas só o fato de vociferar contra a China, contra o Lula, contra o Brasil, dizendo que o Brasil está governado por comunistas. Esta observação que o professor Guilherme faz também com relação ao Biden, que mostra o grau de delírio e de
completa irrealidade de uma Biden figura com que força se comunista. assemelha muito na questão retórica e nestes delírios fora do mundo real, com os delírios que ouvíamos cotidianamente de boca do ex-presidente Bolsonaro, né? Perfeito. Professor Guilherme, deixa eu passar a bola para o professor Emílio para a gente Tranquilo. fazer mais uma rodadinha dinâmica, né? Professor Emílio Tadei, e na sua avaliação, até inspirado na colocação do Guilherme Casarões, onde estão os militares, né, que geralmente acabam interferindo muito fortemente na política na América do Sul, América Latina, e muitas vezes em conexões com setores dos Estados Unidos, né, militares, inclusive também, né, grande parte de militares brasileiros, argentinos, de vários países da América Latina recebem treinamentos lá com generais dos Estados Unidos, né, justamente como uma contrapartida para cá se vendam armamentos e por aí vai, né? Então, onde estão os militares no meio dessa história? No caso do Brasil, estavam e ainda está, né, com o próprio Bolsonaro, apesar de tudo que a gente está vendo, né? Uhum. Sim, é interessante a pergunta, porque aí eu acho que em relação com essa questão tem diferenças. O que eu quero dizer? O Milei, como bem colocou o professor Gabriel, é um recém-chegado na vida política. É uma invenção de um empresário, de um grande empresário argentino, né? E ele não tinha nem sequer como tinha o Bolsonaro uma trajetória na Câmara de Deputados e tal. Mas não só isso, senão que o Milei não vem do próprio exército, né? É um economista e tal. O que não quer dizer que uma parte importante do exército e a parte que está ligada com os juízos contra a violação dos direitos humanos esteja com Milei. De fato, a candidata a vice-presidente do Milei, que se chama Victoria Villarroel, é uma representante desses setores e ela vai ficar, e isso já foi dito por Milei, ela vai ficar responsabilizada da gestão da política de segurança interna e de segurança externa. Tem a noite do escrutínio, quando os resultados foram divulgados, uma parte importante dos militares que estão presos pelas violações aos direitos humanos e aqueles que não estão presos, mas que aderem à ideologia fascista e tal, celebraram a vitória do Milei. Então, aí tem um ponto de contato, né, com a lógica do Bolsonaro, mas eu acho que, e isso não dá tempo para explicar, mas a corporação militar ficou muito golpeada, não só pela política de direitos humanos, mas também pela política neoliberal de recorte do gasto público. O lugar que as Forças Armadas têm hoje na Argentina não é o lugar que tem no Brasil. Então, só para colocar alguma diferença. Abrindo parêntese, né, professor Gabriel Vitulo, problemas de transitologia e consolidologia. Me lembrei de um texto seu que li tempos atrás. Mas pode continuar, professor Emílio. Não, e em relação à questão da política exterior, da política comercial, do Milei, com isso eu vou fechando, eu tenho que sair, peço desculpas, né? Em relação com isso, eu queria colocar o seguinte: qualquer figura política, mesmo que tenha uma quantidade de virtudes, etc., é sempre expressão de uma condensação de interesses materiais. E o Milei não escapa a essa premissa, né? Que quero dizer com isso? Que o Milei, além da retórica, que é muito incendiária, muito extremista, muito neoliberal e muito autoritária, se ele for eleito, esperemos que não, mas se ele for eleito, ele vai ter uma série de condicionamentos, e, sobretudo, em relação com o vínculo com a China. Por que estou dizendo isto? Porque hoje o principal sócio comercial, depois do Brasil, da Argentina, da Argentina é a China. E os próprios empresários
que favoreceram a candidatura do Milei, eles têm negócios muito importantes com a China. E eles não vão permitir, vou dizer, além da retórica do Milei, que isso seja quebrado, né? De fato, desde a semana passada até esta semana, nós já estamos vendo na própria retórica, no próprio discurso do Milei, uma lenta mudança em relação a algumas questões que tocam com a política exterior, né? Ele foi muito enfático em dividir, mas eu acho que era uma operação sobretudo ideológica, né? Em dividir o mundo, dizendo nossa aliança privilegiada com os Estados Unidos e Israel, e com a China não vamos fazer nada porque é um regime comunista e tal, e tal, e tal, mas já essa semana começou a modificar um pouco ou suavizar um pouco esse discurso. E eu acho que a aprovação da incorporação da Argentina ao BRICS, que foi anunciada hoje pelo presidente, constitui também não só uma iniciativa política do governo, mas uma iniciativa que também tem o apoio de uma parte importante do grande capital na Argentina. Então, nesse sentido, eu acho que o Milei, e vou fechar dizendo com a seguinte reflexão. É interessante, e nesse sentido todos vocês colocaram essa questão, a composição do Congresso vai ser muito heterogênea. Qualquer um que chegasse na presidência não vai ter uma maioria e vai ser um governo que vai estar muito mais obrigado à negociação política. No caso do Brasil. Perante isso, o Milei está dizendo, e isso é muito interessante porque é uma mostra de como, às vezes, essas forças ultraneoliberais, de direita, fascistizantes, etc., etc., pegam uma parte do programa de setores da esquerda. O Milei está dizendo que, se ele não conseguir aprovar um monte de leis, ele vai convocar a referendo. Ou seja, tem pelo menos discursivamente hoje, tem uma orientação plebiscitária do próprio Milei. Vamos ver se vai conseguir fazer isso também, né? Porque isso pode abrir, não sei se existe a expressão em português, a caixa de Pandora, né? Mas é muito arriscado justamente para esses setores empresários, mas ele já tem dito, por exemplo, ele quer derogar a lei de legalização do aborto, e ele falou que, caso que o Congresso não aprove, ele vai convocar um referendo. E pode ser que tenha outros âmbitos, não? Ou outras iniciativas que vai querer someter ao Congresso, né? Então, estamos numa situação de muita confusão, o que é claro, e isso também é importante para não crer que a disputa política vai se resolver só em termos eleitorais. O que é muito claro é que os diferentes setores da direita estão tentando, o que não quer dizer que eles vão conseguir, né? Estão tentando provocar uma crise político-institucional para o adiantamento das eleições, né? Nós estamos assistindo a uma campanha nas redes para promover pilhagens, saqueios, roubos no supermercado, e já tem sido demonstrado a origem política dessas cadeias de mensagens, né? E são setores da direita, do Milei, da ultradireita, também setores que apoiam a candidatura da Bullrich. Então, isso é um elemento que tem que ter levado a conta também, porque eu não descarto, não quer dizer que isso vai acontecer, eu acho que vai depender muito da evolução política próxima, mas eu não descarto a possibilidade de uma crise política e um adiantamento eleitoral. E eu agradeço novamente só para vocês. finalizar rapidinho, sei que você vai precisar sair, professor Emílio Tadei, já agradecendo a sua participação, que você já havia combinado que precisa sair um pouco antes. Eu agradeço. Mais uma rápida palavra sobre, na sua avaliação, as chances reais de eleição do Milei.
Olha, eu acho que ele tem chances. Isso, as chances dele estão muito ligadas com a possibilidade de o governo atual, o governo do presidente Alberto Fernandes e da coalição kirchnerista, de mudar rapidamente a política econômica e abrir mão para distribuir ajudas sociais, etc, etc. Obviamente, essa possibilidade está condicionada pela negociação com o Fundo Monetário, mas teoricamente hoje, agora estão sendo anunciadas, eu não posso dizer porque estou participando aqui, mas o governo ia começar a anunciar uma série de medidas para favorecer o consumo popular, a recuperação salarial, que foi muito, muito afetada pela devaluação praticada, uma devaluação do peso de 22% a semana passada. Se o governo não conseguir fazer isso, eu acho que a eleição já fica decidida, né? Se ele consegue, não quer dizer que isso garante a vitória do governo. É um cenário muito, muito, muito complexo, mas o que é claro, e com isso sim já fecho, é que tem uma implantação popular real do voto do Milei, né? E inclusive a maioria dos votos com que ele foi beneficiado são votos que votaram na eleição presidencial anterior, em 2019, ao candidato peronista. Então, essa é uma situação muito, muito clara e muito complexa para a própria coalição peronista. Perfeito. Muito obrigado, professor Emílio Tadei, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e aqui nesse programa. Eu agradeço que também vocês. faz parte das nossas programações do grupo Demodê, Democracia e Desigualdades, na Universidade de Brasília, Instituto de Política, o IPOL. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Professor Robson, permita complementar que eu concordo praticamente com tudo que o professor Emílio acaba de relatar. Com relação à questão militar, a situação do Brasil e da Argentina é realmente muito diferente. O processo de transição foi completamente diferente na Argentina e no Brasil. Na Argentina foram julgados e condenados os principais responsáveis do genocídio. Lembremos que a escala da repressão na Argentina foi infinitamente superior também à que aconteceu no Brasil, né? Então, 30 mil desaparecidos é um tema que até hoje está muito presente na memória coletiva, está muito presente na política do dia a dia e, portanto, mesmo que Milei pretenda soltar os militares presos, isto traria um custo político muito grande para ele. Tanto é que ele se mostra bastante ambíguo quanto a isto e, como bem mencionou o professor Emílio, quem de fato encabeça estas bandeiras em defesa dos genocidas condenados é a candidata vice. Ele sempre que pode escapa desta questão e transfere, delega para a sua candidata a vice-presidenta, que esta sim está claramente identificada com o pior da corporação militar e claramente vinculada à defesa do terrorismo de Estado e dos crimes cometidos na época da ditadura. Quanto às chances reais do Milei, a eleição será no dia 22 de outubro, né? Então faltam ainda longos 2 meses, e em longos 2 meses, na dinâmica que toma a crise política, econômica e social na Argentina, qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer de um adiantamento eleitoral, pode acontecer uma reversão completa do resultado. Lembremos, Milei não é que obteve um percentual já próximo como para ganhar a eleição assim de cara, né? Ele obteve 30%. Um 70% não votou nele, e, aliás, é importante também relembrar que na Argentina o voto é obrigatório, porém, apesar de ser obrigatório, nestas eleições primárias aconteceu um fenômeno também muito expressivo e que deve nos chamar à reflexão, que foi um índice de comparecimento realmente muito baixo. Não chegou aos 70% de comparecimento às urnas, sabendo a população que a eleição é de caráter obrigatório, né? Há um processo de gradativo crescimento do absentismo nas eleições argentinas, mas nunca tinha sido o índice de comparecimento tão baixo, e há uma expectativa aqui de todas as coalições e partidos na disputa de ver em quanto irá aumentar o comparecimento eleitoral, que também é habitual que nas primárias o comparecimento seja um pouco menor e depois nas gerais, nas eleições efetivas,
o comparecimento aumente, e aí a discussão é, ok, estes novos votantes, como irão se distribuir? Irão se distribuir nas mesmas proporções do resultado das primárias ou irão se distribuir de uma forma diferente? Há apostas em todos os sentidos e estamos meio que cegos diante deste quadro, porque as pesquisas eleitorais têm errado e errado feio, como erraram em outros países também, né? Recentemente na Espanha, por exemplo, as pesquisas não conseguiram prever o resultado que abriu chances reais para o Pedro Sánchez continuar no governo Sim, da Espanha. No caso da Argentina, nenhuma pesquisa eleitoral previa que o Milei ficaria em primeiro lugar. Aliás, a maioria das pesquisas indicavam para ele um percentual em torno dos 20 pontos, né? Então erraram por 10. perfeito. Estaba claro que o peronismo e o Juntos por el Cambio, Cambiemos, estarían ali meio que empatados, mas não estava em nenhum momento claro que o Milei ficaria na primeira posição, né? Então, como Pergunto falta muito tempo, muito tempo. ainda seria muito aventurado, muito arriscado afirmar, não, o Milei já ganhou. Tá? Tem grandes É um chances. pouco que é muito diante de tanto, né? Diante de uma eleição tão dinâmica, né? Professor Guilherme Casarões, eu gostaria de te ouvir um pouco, né, em relação a esse contexto que nós estamos observando na Argentina, né? Como é que você avalia de fora assim as chances, né, de que tenhamos a eleição do Milei, né? E além disso, né, qual seria a grande semelhança com o caso do Brasil, pela forma como você tem observado o comportamento nessa região? Bom, deixa eu começar pelas chances, e aí a Aham. gente tem que analisar o quadro político das primárias argentinas. Acho que um ponto relevante a se acrescentar é que a coalizão macrista Hum. ela se dividiu no processo das primárias, né? A Patrícia Bullrich ela foi quem ganhou dentro da coalizão, mas ela obteve assim os votos pessoais dela algo como 17%. Então, 12% foram dados ao seu oponente dentro da coalizão. Então, o que ocorre é que a maneira como agora, nesse momento, o peronismo representado pelo Massa e radicalismo, ou cambiemos, como a gente quiser chamar, representado pela Buris, a maneira como eles se organizem a partir de agora, e claro, as políticas econômicas do governo Fernandes vão ter um impacto muito direto nesse processo, vai definir quem irá para o segundo turno. Se Milei vai para o segundo turno, é bem provável que vá a julgar pelo resultado das primárias, mas aí eu acho que a gente vai ter dois segundos turnos muito distintos entre si, se for Milei e Massa ou se for Milei e Buris. Milei e Buris é o que a gente poderia chamar de um pesadelo progressista, porque são duas candidaturas de direita, uma de direita liberal, uma de extrema direita. Eu já volto a essas definições, que eu acho que elas são importantes. E caso o peronismo vá para o segundo turno, foi a pior performance peronista desde que as primárias foram instituídas em 2009. Mas se o peronismo conseguir chegar no segundo turno, eu acho que, até pelo peso histórico do movimento, ele é capaz de reorganizar a sociedade em torno de uma aliança relativamente sólida para ter uma boa condição de disputar o segundo turno com o Milei. O peronismo ele sofreu muitas derrotas, ele passou dificuldades, inclusive ele é muito plural internamente, mas eu acho importante que a gente pense isso, né? Uma capacidade, com poucos movimentos sociais que a gente vê no mundo, de se reorganizar, de se reinventar e de se reestruturar, né? E é diferente porque, como a gente está falando para uma audiência primariamente brasileira, não há nada no Brasil que se compare ao peronismo como movimento histórico, né? Não é o varguismo, não é o lulismo, é uma outra coisa, porque ela transpassa gerações, ela tem várias ramificações diferentes. Você tem peronista de direita, peronista fascista, peronista de esquerda, peronista revolucionário de esquerda. Você tem vários matizes, inclusive peronistas liberais, como Menem, né, nos anos 90. Então, é um movimento que tem aí um enraizamento muito grande na política da Argentina, e eu acho que o desafio agora é chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, existe aí uma possibilidade mais real de reverter o processo da candidatura do Milei. Agora, o que talvez mais me tenham perguntado, desde que o Milei ganhou as primárias,
onde ele se encaixa no espectro político. Acho que esse é um ponto importante porque ele nos permite comparar com o Brasil. Bolsonaro era um candidato clássico de extrema-direita, não é direita, né? É extrema-direita. Ele é ultranacionalista, ultraconservador, reacionário em muitas coisas, autoritário no discurso e na prática. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende por extrema-direita estava presente na figura do Bolsonaro, desde a época em que ele era deputado e passando pela campanha e, claro, pelo governo. No caso do Milei, o pessoal me perguntava assim, até aconteceu um pequeno debate, o Gabriel deve ter acompanhado, na Folha de São Paulo, mas o Milei é um libertário, ele é um anarcocapitalista, ele não pode, portanto, ser de extrema-direita. E essas coisas, na realidade, têm que ser explicadas. Quando a gente fala em libertário, anarcocapitalista, a gente está falando de uma posição filosófica. Na prática, o libertarianismo traduzido para a vida real significa a demolição à força dos mecanismos de proteção social. E o Milei já falou disso, inclusive. Então, a pergunta, até alunos fizeram, professor, mas como que o libertarianismo pode ser autoritário? Pode. Pode, na medida em que ele propõe uma demolição do Estado, sobretudo do Estado de bem-estar, de maneira acabar com políticas absolutamente... sociais, né? Saúde, educação, Exato. segurança. E de maneira absolutamente unilateral, impositiva. Né? E o Milei é um pouco, aliás, um pouco não, né? Pelo discurso dele, ele é bastante isso. Claro que ele captura aquela insatisfação do povo argentino com relação ao que ele mesmo chama de casta política nacional, mas existe um componente autoritário muito forte aí que a gente não pode desconsiderar. Que a Victoria Villarruel é muito representante, ela é muito vocal, mas o próprio Milei já flertou com revisionismo histórico, falando que 30 mil não desapareceram, perguntou uma vez onde está o número, né? Já flertou com pessoas de extrema-direita, representantes do que há de pior da extrema-direita, fascista, como o Vox da Espanha, como o bolsonarismo aqui no Brasil, como o próprio Trump, de quem ele diz ser fã. Então, eu acho que esse debate, ele é libertário, portanto ele não pode ser de extrema-direita, é um debate inócuo, e perigoso, porque a gente é capaz, quer dizer, não nós aqui, mas é importante que as pessoas se atentem para isso, a gente é capaz, muitas vezes, de minimizar o risco que ele implica à sociedade argentina, simplesmente por colocá-lo numa caixinha ideológica que não é de extrema-direita. E, pelo contrário, eu acho que a gente tem que pensá-lo a partir da categoria de extrema-direita. Se ela é mais liberal, se ela é menos liberal, mais autoritária ou menos autoritária, isso a gente vai ver na prática. Mas a gente não pode se deixar enganar pelo tipo de discurso, achando que o Milei é uma figura inofensiva para a política argentina. Ele já se provou não ser. Sem dúvida. Professor Gabriel Vitullo, gostaria de fazer algum comentário em relação às considerações do professor Guilherme? Vários comentários, sim. Eu realmente concordo com a tua caracterização, Guilherme, é isso mesmo. Tá? Não podemos nos deixar simplesmente iludir pelo discurso e por esta apropriação completamente indevida e irregular da palavra liberdade, por exemplo. Né? O Milei tem o nome do seu partido, um partido fabricado para a ocasião, a liberdade avança. ¿Qué tipo de liberdade avança quando ele justamente o que propõe é destruir direitos? Ele de forma explícita diz: eu não quero direitos, eu quero liberdade individual para que cada um faça o que quiser, a ponto tal de, por exemplo, a pessoa poder vender seus órgãos. Ele é uma das falas mais infelizes dele, que depois tentou de alguma forma mascarar, mas que está muito claro e a população, em boa parte, ficou sabendo desta questão, e aí faz lembrar um pouco as barbaridades que o próprio Bolsonaro espalhava e que acabavam favorecendo ele, porque eram coisas tão malucas que as pessoas, não, isto não é possível que as pessoas possam aderir, e as pessoas, bom, veja bem, Pois né, é, não é bem eu abro um assim, parêntese aqui, mas sim, professor sim, Gabriel. No Brasil espantou, né, como tantas pessoas acreditaram em tantos absurdos, pessoas que sim, teoricamente isso, se acreditavam em sim, inteligência mínima, né? Às sim, vezes até por ser ricos ou milionários, aí tem gente que acha que é sinônimo de, o sucesso financeiro é sinônimo também de inteligência, de compreensão ah, de sociedade justa e igual. Mas o que é que, na sua visão, faz com que as pessoas acreditem em tantos absurdos, né? Já caíram nesse conto do vigário. Em tantos países, no Brasil também, e agora a Argentina do nosso lado, eu fico me pensando, mas será possível que essas não, não, informações não chegam até lá? Né? Será que o desespero é tão grande que as pessoas embarcam nisso, ou é uma questão de baixa formação, digamos assim, escolar? Não sei.
Qual é a sua avaliação? Há muitas variáveis em jogo, não creio que seja especificamente uma questão de inteligência, até porque podemos cair numa leitura elitista Hum, da formação e do funcionamento da política. O que há, sim, é uma falta de formação política, um processo de uhum, precarização no que tange à educação política, isso está muito claro. A total. Argentina, que se caracterizou na América Latina por ser um dos países, é difícil definir que país é mais politizado, qual menos, mas, de fato, a Argentina tinha uma longa história, tem um longo histórico de mobilização popular, de organização coletiva, aquilo que o Guilherme mencionava sobre o peronismo é fruto também disto, né? Uma sociedade civil muito atuante, muito organizada, sempre nas ruas, e por isso também surpreende que, de repente, milhões de pessoas possam acreditar e aderir numa figura destas, e aí se combina o desespero, se combina uma revolta muito grande contra o que o Milei conseguiu com muito sucesso emplacar como a ideia de casta política. Ele fala especificamente de uma casta, esquece das outras, que são as castas que de fato apoiam ele. É uma que não é invenção do Milei, de fato a ideia de casta política vinha de uma agrupação de esquerda ou progressista espanhola, Podemos, que emplacou esta ideia com uma conotação diferente, porque aqui na ideia de casta se combinava não apenas a representação política do que há de mais podre na política espanhola, mas também os grandes grupos empresariais. Milei conseguiu fazer um recorte desta expressão, deste conceito de casta e vinculá-lo pura e exclusivamente à questão do Estado, à questão pública e à representação política. Então, ele propõe dinamitar a casta política, dinamitar o Banco Central, dinamitar as principais instituições públicas e instalar aquela distopia anarcocapitalista que, de fato, concordo com o Guilherme, não tem como se materializar, mas ele, ao sinalizar neste sentido o que ele conseguiu, e este é um sucesso estrondoso de Milei, daqueles que fabricaram o Milei, correr toda a agenda da discussão do debate público argentino bem para a direita. Então, Milei hoje pauta a agenda e os outros candidatos são obrigados a responder os absurdos que o Milei formula, esboça, planteia, enfim, mas há pouco espaço hoje para qualquer tentativa de formular políticas mais ousadas no campo progressista, porque hoje o que se trata é basicamente de girar em torno daquilo que o Milei instalou, a candidatura de Patricia Bullrich, que poderia responder a uma direita tradicional, porém uma direita tradicional que também se corre cada vez mais à ultradireita, né? Dentro da disputa interna da coalição macrista, ela era a figura mais semelhante ao Milei e agora ela tem a enorme dificuldade de saber, bom, como que eu me posiciono? Eu vou disputar esses votos do Milei e radicalizar ainda mais por direita, ou eu vou me colocar como uma candidata mais de centro-direita, mais razoável, mais civilizada, com propostas mais racionais, etc. Bom, este é um dos dilemas que ela tem, porque de fato o que se enxerga é uma polarização entre as forças governistas e as forças do Milei e uma espécie de esvaziamento da candidatura da Patrícia Bullrich. E aí as coisas curiosas da política, do jogo político dos bastidores, o Macri, ele se coloca como um dos grandes vencedores das primárias. ¿Por quê? Porque ele está apostando simultaneamente pela sua candidata, pela Bullrich, mas também pelo Milei. Há quem diga que ele, na verdade, prefere o Milei do que a Bullrich, e ele seria aquele que costuraria uma eventual aliança pós-eleitoral entre estas duas forças políticas, que aí, se somarmos, né, você, Robson, perguntava pela questão do Congresso, maioria, etc., se somarmos os deputados que, à luz dos resultados das primárias, se estes resultados mais ou menos se repetirem no primeiro turno, se somarmos os deputados que conseguiria o macrismo com os deputados que conseguiria Milei, teria uma folgada maioria. Claro que aí depois teriam que se entender entre eles para ver quão longe iriam na aplicação destas receitas, mas de fato, repito, há um sucesso estrondoso de Milei no sentido de ter conseguido correr a discussão pública cada vez mais à direita, e coisas que não faziam parte do debate público porque pareciam já superadas, voltam. Quanto à caracterização que o professor Guilherme faz da figura do Milei, do que o Milei representa, concordo plenamente. Se eu quisesse fazer uma caricatura e simplificar um pouco as coisas para traduzi-lo em termos de política
No Brasil, o Milei seria, na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, uma combinação de Bolsonaro e Paulo Guedes. Por quê? Porque tem todos aqueles elementos neofascistas de Bolsonaro, mas a isto se soma o posto Ipiranga é ele próprio. Ele não precisa de um posto Ipiranga. É ele o cara que É sabe um de economia, representante de máximo fato do esta é ultraneoliberalismo, né? um ultraneoliberalismo, né? Ele muitas vezes apela para estas questões anarcocapitalistas, ele diz, olha, se eu pudesse, sonharia com uma sociedade sem Estado, mas não confundir, porque às vezes, né, a palavra anarco, anarquia, etc., nos pode levar a confusões. Não é que ele queira uma sociedade emancipada, livre, justa, igualitária, não, muito pelo contrário. O que ele diz é, o sonho dele seria uma sociedade sem Estado e regulada pelo mercado, ou seja, pelas Perfeito. grandes corporações, que são de fato as que lançaram a candidatura dele, né? Estamos próximos de chegar ao Robson, fim. só Sim, desculpa, sim. um elemento adicional que é importante também, porque nesta incerteza que paira sobre o processo eleitoral e sociopolítico argentino, né, que não podemos ficar apenas na questão institucional, também temos que ver na dinâmica social o que está acontecendo, mas na questão estritamente institucional, a coisa é tão incerta que o Milei poderia até ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque o sistema eleitoral argentino é um pouco diferente do sistema eleitoral brasileiro. Além da questão das primárias obrigatórias, que acabam funcionando como uma grande pesquisa de opinião e que define já mais ou menos de uma forma mais precisa quais são os apoios com que conta cada candidatura. Outra particularidade do sistema eleitoral argentino, que vem da época da última reforma constitucional, durante os governos de Carlos Menem, em 94, é que nós temos uma possibilidade do candidato ganhar já no primeiro turno com 45% dos votos. Se conseguir 45% dos votos válidos, já pode se consagrar como candidato eleito, e se conseguir 40% dos votos e uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais com relação ao segundo colocado, também já ficaria consagrado como presidente eleito. Então, não há de se descartar também a possibilidade, eu creio que não é o cenário mais provável, mas pode acontecer, do Milei acabar ganhando com pouco mais de 40% dos votos já no primeiro turno, né? Torço para que isto não aconteça. Vamos Eu creio espantar que essa não é o nuvem cenário mais negra daqui da provável. nossa região. Isso. Caminhando para finalizar, eu peço as reflexões, considerações finais, pode complementar, professor Guilherme Casarões, com alguma informação que você considera importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui. E nas suas despedidas também, com a resposta a quem interessa uma eleição de Milei, né, fora da Argentina, né, que país teria mais interesse, e qual seria o melhor nome a ser eleito na Argentina para os interesses brasileiros e regionais. Bom, queria começar agradecendo, obviamente, pelo convite, Robson, professor Gabriel. É um prazer estar aqui participando dessa conversa, que foi super frutífera. Eu pude aprender muito também, né, com a opinião e o comentário dos colegas. E com relação a essa reflexão final, difícil, aliás, de se, de se responder, eu diria que a eleição do Milei ela interessa a dois grandes grupos, né? Um de natureza econômica, grandes corporações, o grande capital, que verá na Argentina um solo muito fértil para o desenvolvimento até laboratorial aí de experimentos neoliberais. A Argentina já se prestou a isso nos anos 90, com problemas gravíssimos, né? E pode ser que a gente volte a ver a Argentina como palco para esse tipo de coisa, uma espécie de laboratório para experimentos liberais ambiciosos por toda a América Latina. E, por outro lado, existe também a dimensão ideológica, né? A extrema-direita global, que não só representa uma onda, como também se articula transnacionalmente, ela tem muito a ganhar com a eleição do Milei, que já se mostrou simpático em vários momentos a grupos de extrema-direita, como eu falei, Trump, Bolsonaro, Abascal, né, Santiago Abascal do Vox, para ficar só nesses três exemplos. Giorgia Meloni, na Itália, saudou a vitória do Milei nas primárias. Quer dizer, existe aí um conjunto de lideranças em nível global que interessaria muito ao Milei caso ele ganhasse a eleição. E isso pode reposicionar a Argentina na geopolítica global, assim como Bolsonaro tentou reposicionar o Brasil na geopolítica durante os 4 anos de governo.
Agora, com problemas que a gente já destacou na nossa conversa, dependência argentina da China, uma relação difícil com os Estados Unidos, uma relação com o Brasil que tem que estar alinhada, que se estiver desalinhada, isso trava todo o processo de integração regional que é fundamental para ambos os países, não só para eles. Então, existem questões aí que, claro, dificultam a atuação do Milei no nível internacional. A gente acha que elite econômica, principalmente de qualquer país do mundo e também da Argentina, ela é muito pragmática na hora do vamos ver, ela vai continuar fazendo negócio com a China, ela não vai deixar que a ideologia supere esse interesse pelo lucro. Agora, nesse momento, para nós, sobretudo pensando no governo Lula, o Milei na Argentina seria um problema tanto para implementar uma agenda regional, mas um problema também para a eleição de 2024, porque aí a gente vai ter, né, dependendo do sucesso relativo do Milei na Argentina, a gente vai ter um cabo eleitoral importante para a direita brasileira, seja ela Bolsonaro, que agora é inelegível, a gente não sabe se ele vai conseguir dar a volta por cima, ou qualquer outra candidatura, até mais parecida com o Milei em termos ideológicos, que pode aparecer, tipo um Zema da vida, que pode surgir aí no cenário nacional no Brasil, e isso, claro, seria ruim no longo prazo. Imagina um mundo em que, simultaneamente, o Brasil é governado pelo Zema, a Argentina pelo Milei e os Estados Unidos pelo Trump. Então, esse é um movimento que aí vai ter implicações muito profundas sobre a América Latina como um todo, e claro que esse é o cenário que a gente não quer que aconteça de forma alguma. Sem dúvida. Obrigado, professor Guilherme Casarões, pela sua participação aqui no nosso programa Espaço Cidadão, também nessa parceria com o nosso grupo de pesquisa Demodê, da Universidade de Brasília, ligado ao Instituto de Política dessa instituição. Obrigado, foi um prazer. E peço a mesma coisa, né, as despedidas ao professor Gabriel Vitulo, pode complementar com algo que considere importante, né, e também respondendo a seguinte pergunta, né, onde está, na sua avaliação, a esperança de que esse caos não se instale na Argentina, perturbando mais uma vez a união de forças na América do Sul, na América Latina? Robson, primeiro quero agradecer mais uma vez pelo espaço, agradecer pela iniciativa. Realmente tem sido uma conversa bem interessante com os colegas. Eu espero que o público possa ter aproveitado, como nós aproveitamos também, este momento. É um momento em que a nossa reflexão tenta girar em torno do que está acontecendo hoje na Argentina, que é realmente muito, muito grave, muito preocupante, um panorama que se o Milei realmente ganhar a eleição, se apresentará um quadro realmente tenebroso, um quadro assustador, que colocará em xeque a sobrevivência de uma grande parcela da população argentina, que hoje está sendo muito, mas muito castigada pela atual política econômica, mas quando a gente pensa que chegamos no fundo do poço, o poço não tem fundo, então se pode descer ainda mais, e a situação, repito, na Argentina hoje está muito complicada, pela herança recebida do governo Macri, aquilo que o professor Emílio destacou na sua primeira fala, o maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional dada para um único país, com uma finalidade política muito clara, que era de tentar garantir a reeleição do presidente Macri, coisa que não aconteceu, mas esta dívida ficou para ser resolvida pelo governo posterior, ou seja, o governo atual, o governo de Alberto Fernandes, que teve uma enorme inabilidade para lidar com a questão, falta de coragem, falta de força política, falta de determinação para negociar em outros termos com o Fundo Monetário Internacional, e a Argentina, o povo argentino, o povo mais pobre, está sofrendo as consequências diretas deste ajuste que a Argentina está vivenciando para pagar as contas, que realmente os números não fecham. E não fecham por quê? Porque uma parte expressiva do orçamento público, de fato, vai para pagar juros de uma dívida gigantesca que realmente é impagável e que se torna uma hipoteca que castigará provavelmente a várias gerações de argentinos. Então, diante deste quadro, a situação é muito ruim, mas, repito, pode piorar se o Milei for eleito, se o Milei conseguir levar adiante
nem que seja 10% das suas propostas em matéria econômica, em matéria social, o quadro realmente seria tenebroso. Ele promove a extinção do serviço de saúde público, promove a extinção da escola pública, promove a privatização de todos os serviços sociais, enfim, é o caos instalado. Então, isto teria uma repercussão enorme para o próprio povo argentino e também no quadro regional e internacional. Por quê? Porque se tornaria, como bem disse o professor Guilherme, mais um experimento neoliberal realizado na América Latina, assim como foi o caso chileno nos anos 70, foi o primeiro laboratório para o neoliberalismo mundial. E quem sabe a Argentina, né, se isto se concretizar, torcemos para que não aconteça, a Argentina poderá se tornar um experimento de ultra neoliberalismo fascistizante, que seja referência para outros países da região e do mundo. Pensemos que daqui a não muito tempo haverá eleição presidencial no Chile. No Chile a situação também está muito complicada e aquele candidato que foi derrotado na última eleição presidencial hoje encabeça as pesquisas, o Katz, que é um candidato claramente identificado com o perfil bolsonarista, com o perfil do Milei, com o perfil do Trump. Então, realmente, as perspectivas não são nada alentadoras se se consagrar o Milei, se se confirmar o Milei como o vencedor do pleito presidencial. Faltam semanas ainda, várias semanas, então torcemos para que o governo argentino consiga reagir, consiga reformular a política econômica de modo tal a atender às urgentes necessidades das grandes maiorias, mas só com a questão econômica não alcança. Tem o elemento ideológico também, tem a construção do discurso, e aqui a incapacidade do governo argentino tem sido muito grande para correr atrás. O Milei tem um forte apelo, principalmente em setores juvenis, setores muito jovens, garotada de 18, 20, 22, 25 anos, que apoia de forma entusiasta o Milei, especialmente homens, bem menos do que mulheres, mas ali ele encontra, e especialmente em setores bem pobres da população, aqueles setores de trabalhadores precarizados, que ou bem não têm emprego ou têm emprego muito precário, neste processo de uberização que vivenciamos, né, no mundo. Muitos desses trabalhadores apoiam o Milei com a ideia de, olha, eu não tenho direitos, que direitos eu vou perder se eu não tenho direitos? Eu quero é que explodir tudo e reformular a organização social da Argentina sobre novas bases, e aí então entra essa distopia anarcocapitalista e o sonho de cada um ser seu próprio patrão, aquelas coisas que já estamos muito acostumados a ouvir no discurso dominante aqui no Brasil, mas que chega com muita força lá na Argentina como suposta novidade, e parece que os argentinos não conseguimos aprender muita coisa do que sofreu o povo brasileiro nos últimos 4 anos, né? Então, a ideia era, não, a Argentina acompanha, né, o que acontece em outros lugares do mundo, aqui do lado no Brasil não podemos pensar que vamos repetir a mesma experiência. Bom, pelo jeito, não se aprendeu muito e o risco está aí, é bem concreto, e esperemos que haja uma reação dos setores mais politizados da população também para fazer esta educação política daqueles que hoje, desorientados, revoltados, confundidos, abraçam que se vayam todos, mas que se vayam todos encarnado por uma figura. Que eu estou dizendo aqui, lembremos, em 2001, na Argentina já houve uma gigantesca crise política, que quem ganhou foi o voto branco e o voto nulo, né? Naquela ideia de não, ninguém presta. Bom, há uma reedição com outros elementos em jogo, mas há uma reedição daquilo que aconteceu em 2001, só que desta vez esta revolta se canaliza na figura de um candidato que se apresenta como um candidato externo ao que ele chama de casta política, pero um candidato intimamente ligado a grupos econômicos muito poderosos na Argentina e fora do país. Perfeito. Agradeço também a participação do professor Gabriel Vitulo no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui nessa parceria com o Demodê, nosso grupo de pesquisa do Instituto de Política da Universidade de Brasília, né? E finalizando aqui, né, com uma reflexão também, né, coincidência ou não, temos que estar muito atentos às plataformas de redes e mídias sociais digitais, apesar do peso dos veículos tradicionais de comunicação, porque as plataformas de redes e mídias sociais digitais são empresas privadas de comunicação estrangeiras, em sua grande maioria americanas, e como tais têm seus próprios interesses. E estão por trás
apesar da esquerda e também utilizá-las, estão por trás da chegada de líderes de extrema-direita em todo o mundo, né? Pois é, pessoal, agradeço a audiência de todas e todos que nos acompanharam até esse momento. O professor Guilherme Casarões caiu no finalzinho e o nosso outro querido professor Emílio Tadei já havia combinado conosco que precisaria sair um pouco antes, mas cumprimos a nossa missão, fechamos aqui a nossa entrevista. Eu agradeço muito pela sua audiência, espero que a gente possa ter contribuído com esse debate tão importante que foi uma parceria do nosso grupo de pesquisa Demodê, Democracia e Desigualdades da Universidade de Brasília, do Instituto de Ciência Política, o nosso IPOL, com o nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.